Fala, galerinha guerreira, tudo bem? Estamos de volta aí para continuar, esse comentário, essas dicas para você trabalhar com a lista da FUVEST desse ano. Essa é a segunda aula de uma série de 3. Na primeira aula eu falei para vocês como trabalhar com a poesia, com as duas obras de poesia que estão na lista, os poemas escolhidos do Gregório de Matos e o Claro Enigma do Drummond. Hoje nós vamos falar de mais algumas obras dessa lista. Vamos começar falando aqui sobre a obra que caracteriza um diário nessa lista, que é o Minha Vida de Menina, da Helena Murden. Desde que esse livro entrou na lista, ele tem feito grande sucesso. É uma leitura fácil de ser assimilada, ela tem uma linguagem bastante moderna, apesar de o livro ter sido escrito ainda no final do século XIX, ele apresenta uma linguagem bem coloquial, uma linguagem bem moderna, que facilita a apreensão por parte dos leitores aí. O que você tem que tomar cuidado nessa obra? Primeiro, é um diário, ou seja, nós não temos aqui uma narrativa sequencial com começo, meio e fim. São episódios que vão sendo mostrados naquela estrutura de diário. Dia tal, aconteceu isso, isso e isso. Então você tem que tomar cuidado com temas, com assuntos e com a maneira como a autora, então uma menina, quando ela escreveu esse diário, aborda esses assuntos. Este livro já foi cobrado nos vestibulares anteriores aí, no ano passado, por exemplo, e a cobrança veio exatamente em cima disso, do ponto de vista, da maneira como ela aborda, como ela lida com esses temas, com essas situações características daquela época, final do século XIX, ok? Depois nós temos 3 romances, 3 narrativas longas que pertencem ao estilo realista naturalista. 2 obras que já estavam na lista anterior, O Cortiço, do Luiz Azevedo, e A Relíquia, do Eça de Queiroz, e a novidade desse ano, que é o Quincas Borba, do Machado de Assis, que entrou substituindo outra obra do Machado, que era o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui nós temos 3 obras que têm aquelas narrativas mais tradicionais mesmo, histórias com começo, desenvolvimento, conclusão e tal. É importante que você observe as características típicas do período literário, sem deixar de lado também as características particulares de cada autor aí. Mas a atenção maior deve ficar realmente em cima das características do realismo naturalista. Você sabe que realismo e naturalismo estão sempre juntos, Você nunca vai ter uma obra que seja só realista ou só naturalista, mas é sempre possível identificar o que predomina em cada obra. Então nós podemos dizer que nós temos 2 obras em que predomina a postura naturalista, ou seja, a análise social está predominando sobre a análise psicológica, que é O Cortiço e A Relíquia, e nós temos uma obra em que predomina o estilo realista, ou seja, a análise psicológica predomina sobre a análise social, que é o Quincas Borba. Bastante atenção, bastante cuidado com as personagens, com a caracterização dessas personagens e seus posicionamentos diante dos temas abordados aí. No Cortiço, nós temos uma obra mais tipicamente naturalista, então aquela questão do zoomorfismo, da animalização, que a gente fala em aula, está muito presente, uma denúncia muito forte da miséria humana, da sexualidade distorcida e principalmente muito claro no livro a questão do determinismo, do homem determinado por fatores a que ele está submetido, o meio físico, o meio social e principalmente o instinto aí. No caso da Relíquia, nós temos uma crítica mais voltada para a hipocrisia religiosa. O Eça tem várias obras em que ele atacava a igreja da época na sua postura distorcida por parte dos seus membros ali. A Relíquia é uma referência a uma relíquia religiosa. E aí você tem toda uma crítica em cima dessa postura, muitas vezes hipócrita, por parte da igreja através dos seus membros, dos padres, dos seus seguidores mais fiéis ali. Fica atento a isso. E no caso do Quincas Borba, aquela velha análise machadiana da alma humana, das contradições humanas, com toda aquela sutileza que você conhece no Machado de Assis. Bastante atenção também. Esse livro é considerado pela crítica o livro mais
pessimista, mais negativo por parte do Machado, né, nessa análise do comportamento humano. E aqui nós temos um detalhe importante, que o Quincas Borba, que aparece aqui, é o Quincas Borba do Memórias Póstumas. Então a referência ao humanitismo, né, a filosofia do humanitismo, que já aparecia no Memórias Póstumas, volta a aparecer aqui. Não é necessariamente uma continuação do Memórias Póstumas. O Quincas Borba aqui é um personagem secundário, ele aparece apenas no início e depois ele some, né? O protagonista da história, na verdade, é um discípulo do Quincas Borba, que herda não só a sua fortuna, o seu dinheiro, como também a sua filosofia. Certinho? Eu volto então semana que vem para a gente concluir essas dicas sobre a lista da FUVEST. E se você quiser mais detalhes sobre esses livros, acesse a nossa plataforma vestibularenem.com.br. Lá você tem a análise completa de todos os livros da lista. Uma análise que você já conhece, né, com todos os detalhes de personagem, de enredo, de estilo de época, de estilo de autor, enfim, aquilo que vai te deixar plenamente preparado para gabaritar as questões do vestibular da FUVEST aí. vestibularenem.com.br, acesse a plataforma, procure lá, né, curso FUVEST 2020 e você terá acesso a todas essas análises completas. Um abraço!